de Jó. Vamos ler aqui 3 versículos do capítulo de número 14 do livro de Jó. Capítulo 14, o versículo são os versículos de número 7, versículo 8, glória a Deus, e o versículo de número 9. Evangelho de Jó, livro de Jó, capítulo 14, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore, pois mesmo ela sendo cortada, ela voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como uma planta nova. Amém? Glória a Deus. Que palavra essa que Jó traz, revelando um pouco da fé, daquilo que alicerçava o seu coração. Ele transborda, e esse versículo é um versículo que alegra o nosso coração quando nós estamos em momentos aonde a esperança parece que desapareceu. Em momentos que, como Jó, passando por lutas e tribulações, por dificuldades que aos olhos naturais pareciam ser impossíveis de serem solucionadas, ele encontra em Deus força para dos seus lábios dizer que ainda que a árvore ela seja cortada, ainda que o seu tronco apodreça no solo, quando o cheiro das águas bate, quando o orvalho desce, ainda assim ela brotará, ainda assim ela gerará vida, porque aquele que a fez para que glorificasse o seu nome, até mesmo quando ela cortada é. Deus faz a criação, a natureza, as coisas criadas, para que o homem, olhando para ela, possa ver que existe um Deus do céu, que quando faz as coisas, faz com perfeição. Nada do que ele faz muda, nada do que ele faz se perde, nada do que ele faz é ruim ou é mal. Tudo tem um propósito debaixo do céu. E Jó está aqui vivendo dias difíceis, bem verdade. A história relata que este homem, que todos nós conhecemos bem a respeito da sua história, pelo que passou, pelas lutas e as dificuldades que ele travou, mesmo sendo ele um homem bom, mesmo ele sendo um homem temente a Deus, mesmo sendo ele um verdadeiro adorador, que adorava a Deus em espírito e em verdade. No capítulo 1, nós encontramos ali a narração de quem era esse homem. Era um homem que temia a Deus, era um homem que andava nos caminhos retos do Senhor, era um homem que se desviava do mal, era um homem que estava sempre com o seu coração pronto para adorar ao seu Deus. Era um homem próspero em todos os sentidos que nós pudéssemos pensar. A sua família era uma família abençoada, 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, que viviam ali debaixo da sua casa, vivendo como família em um ambiente onde muitas festas aconteciam, momentos onde as escrituras relatam que esses irmãos iam até a casa dos outros irmãos para ali terem momentos de comunhão e de prazer juntos. E isso revela que aquela era uma família sadia, era uma família que estava sendo alcançada pela graça e pelo favor de Deus. E mesmo tendo esses filhos, a sua esposa, toda a sua casa, a sua família caminhando,
A Bíblia diz que ele sempre também fazia ofertas e pedia misericórdia a Deus, até mesmo quando ele imaginava que os seus filhos poderiam estar fazendo alguma coisa errada. A gente que tem filhos sabe que adolescentes, jovens, vivem tempos difíceis, vivem tempos conturbados, passam por situações de muitos conflitos e acabam ali dando um pouco de trabalho para nós. E Jó, sabendo disso, ele já intercede a Deus e pede ao Senhor: perdoa os pecados que os meus filhos possam estar cometendo. Perdoa, Senhor, porque eu não quero que de forma alguma na minha casa chegue alguma praga ou algum mal. Ele temia a Deus e sabia que a sua família precisava ser santa, como o Deus que ele adorava era santo. As suas finanças não tinha do que falar. Era um homem mais próspero que tinha em toda a região. Muitos animais, homens a seu serviço. A sua casa estava sempre abastecida de tudo o que era necessário. Na verdade, quem naquela geração olhava para Jó, via um homem de muitas posses, um homem próspero, com uma família linda, com uma família maravilhosa, e ainda por cima um homem que era espiritualmente saudável, um homem que adorava a Deus. Mas ao mesmo tempo que tudo isso acontece na terra, nos céus está acontecendo uma reunião onde Deus está com os seus anjos. A Bíblia não relata especificamente o que se tratava naquela reunião, mas eu acredito que era falando a respeito de Jó. Porque diz o texto que quando o inimigo ele chega na presença de Deus naquela reunião, e o Senhor começa com o diabo tecer ali uma conversa e falar com ele a respeito de onde ele estava, e ele diz que estava a rodear pelo mundo. A primeira coisa que Deus pergunta para ele é: você vistes o meu servo Jó? Você viu como aquele homem, ele é temente a mim, como ele me serve, como ele me adora? Você percebeu, você viu quem é este homem? Por isso que eu acredito que no céu estava uma reunião formada falando a respeito deste homem que em sua geração fazia diferença com uma adoração que alegrava o coração de Deus. E neste mesmo contexto, o inimigo das nossas almas traz uma conversa, ou traz uma proposta, ou insinuando que Jó adorava a Deus por causa das coisas que o Senhor tinha dado a ele. Ele diz: uma pessoa adorar a Deus tendo tudo, uma pessoa adorar a Deus tendo todas as coisas, é fácil. Ele tem recursos, ele tem carros, ele tem cavalos, ele tem fortalezas, ele tem coisas maravilhosas para os seus filhos, para a sua esposa, para todos que estão ao seu redor. Desta forma é fácil adorar a Deus. Até mesmo parece nós, às vezes, quando olhamos para algumas pessoas ricas, algumas pessoas prósperas, e nós olhamos e até muitas vezes falamos: como pode, Gleison, um caba, tão atribulado, pecador, um cara desse que vive na farra, rico, com carro, com tudo, e aí completamente distante de Deus, enquanto do outro lado ali tem aquele servo do Senhor que adora ao Senhor e está passando ali por lutas, por tribulações, por dificuldades, porque o prisma do nosso inimigo está nas coisas que nós podemos ter de coisas materiais. O Satanás, ele está olhando e está jogando em nossa mente que Deus, ele só é bom quando faz aquilo que nós desejamos e aquilo que nós queremos. Que quando Deus estabelece a sua vontade, que é contrária à minha vontade, contrária à sua vontade, esse Deus parece que não é muito bom. Parece até que muitas vezes está sendo covarde, parece até muitas vezes que está nos traindo
como se nós fôssemos o centro do universo. Quem não lembra de Satanás tentando Jesus? Quais as coisas que ele apresentava a Jesus? Sempre eram coisas materiais, sempre era pão, sempre eram as nações, coisas físicas, coisas terrenas. O inimigo sempre coloca aos nossos olhos como sendo aquilo que mostra se Deus está contente conosco ou não. Mas o prisma de Deus é completamente diferente. Deus, quando olhava para Jó, ele não via o que Jó tinha. Quando ele olhava para Jó, ele não via as riquezas que Jó tinha. Ele não via ali as quantidades de animais, as quantidades de coisas que haviam ali na vida de Jó. Quando ele olhava para aquele homem, ele via um coração de adorador. Deus, ele olhava para aquele coração e se alegrava, porque afinal de contas, Deus é o Criador de todas as coisas. Logo, Deus, ou para o Senhor, ter ou não ter, não faz diferença alguma. O que faz diferença é um coração que o adora. É um coração que, independente se de carro ou se a pé, se em um lugar abastado de comida ou não, se lá existe um coração que está pronto para adorar a Deus. Eu sempre digo para muitos irmãos que todo cristão, todo crente aqui que vive no Brasil deveria um dia ter ou buscar uma oportunidade para ir em algum país ali do continente africano, conhecer um pouco da realidade que existe naquele lugar. Eu sempre falo que quando nós vamos para lá, ao voltar para o Brasil, nós passamos aí pelo menos um mês, 2 de quase depressão. Porque nós ouvimos muitas vezes falar a respeito do sofrimento que lá existe, ouvimos falar das dificuldades que lá existem, às vezes até na televisão, quando estamos assistindo, ou no canal do YouTube, que aparece aquelas propagandas do Médicos Sem Fronteiras, e você vê ali aquela criancinha sofrendo, magrinha, ali com falta de comida. Mas logo aquela propaganda muda, logo o programa acaba, logo o documentário encerra, e você volta para o cotidiano normal, e aquilo ali parece que era apenas um filme, uma ficção, passou, e logo nós não nos lembramos mais. Mas quando nós vamos lá, que conhecemos pessoalmente Abudu, Sobe, homens, mulheres de carne e osso, que conversamos pessoalmente, que vamos nas casas deles, que sentamos no chão para comer com eles e vemos ali a escassez com que aquelas pessoas vivem, nós lembramos de nós aqui no Brasil e dizemos o quanto nós somos ingratos, o quanto nós reclamamos da abundância que nós temos, o quanto nós estamos aqui dizendo que parece que Deus nos esqueceu porque as coisas estão difíceis, porque a inflação está subindo, porque o preço da comida está subindo. Mas eu sempre digo, imagine num país que nem comida tem. Não tem nem como esperar a inflação. Tudo é escasso, tudo é difícil. Mas quando nós entramos em uma casinha pequena, aonde tambores estão lá na frente, e as crianças começam a tocar aqueles instrumentos, e eles começam a cantar hinos de louvores a Deus, as danças, os saltos, os pulos que eles dão, em meio àquelas congregações de chão batido, a poeira sobe, a poeira cobre, você passa quase a ficar sem ver ninguém naquele lugar, eles louvando e eles adorando a Deus, e você diz, meu Senhor, como isso pode? Como essas pessoas, debaixo de uma luta tão grande, elas conseguem adorar ao Senhor com tanta alegria, com tanta emoção? Mas na verdade isso acontece porque elas conheceram o Deus que salvou a vida delas. Elas tiveram um encontro verdadeiro com Jesus.
Não era um Deus religioso, não era um Deus distante, não era um Senhor que estava em um altar, ou em um púlpito, ou apenas em um ambiente, não. Era um Deus que estava naquele momento em que eles estavam em casa, com 10, 15 filhos ao redor, em uma bacia de arroz, e eles juntos estavam ali orando, e o Espírito de Deus ali, dizendo a eles: servos, eu amo vocês, eu estou com vocês, ainda que vocês estejam vivendo essa realidade, eu tenho planos de paz, não de guerra, eu tenho planos de salvação, eu tenho planos para uma eternidade. E eles estão vivendo essa realidade no céu, essa conversa, e de repente o inimigo diz: deixa eu ir lá e tirar o que ele tem. Deixa eu tirar as coisas que ele tem, que o Senhor tem dado a ele. Deixa eu tirar a prosperidade, deixa eu tirar a paz da família. E chegando ali em um acordo, o inimigo começa a destruir coisas e coisas, uma após a outra, da vida de Jó. Todos os seus bens são destruídos, seus animais são mortos, as suas fazendas são destruídas. Tudo o que ele tinha de recursos, todas as suas reservas, todos os lugares aonde ele guardava os alimentos para os tempos de seca, tudo aquilo estava sendo completamente destruído. E depois que ele faz tudo isso, o inimigo volta novamente à presença de Deus, e o Senhor olha para ele e diz: tu vistes o meu servo Jó? Tu destruísses tudo o que ele tem, todas as riquezas, tudo o que ele tinha, mas ainda assim o seu coração é um coração de um verdadeiro adorador. Você destruiu as riquezas dele, mas ele entende que a maior riqueza dele está aqui no céu, não lá na terra. Você tirou toda a segurança que ele havia em recursos guardados, mas ele sabe que eu sou o Deus da provisão. E aí o nosso inimigo astuto diz: carne por carne. O homem, com certeza, para não perder a sua vida, ele vai fazer qualquer coisa. Fere ele de doenças, para você ver como assim ele vai te amaldiçoar, para você ver como assim ele vai recuar da fé que ele demonstra para todas as pessoas, aqueles amigos, aquela esposa, as pessoas que estão ao redor dele, que todos os dias via ele adorando. Se ele estiver doente, se ele estiver enfermo, se até os seus ossos estiverem doentes, ele vai te negar. Proposta feita, e Deus olhando para ele dizendo: pode ir, mas a vida dele você não vai poder tocar. A vida daquele homem você não vai poder tirar. E aí o texto diz que o sofrimento então agora sai do plano das coisas físicas que ele tinha e passa a ser agora na sua própria carne. O seu próprio corpo começa a apodrecer. Começa a nascer tumores em todo o seu corpo. Quem já teve aqui aqueles furúnculos? Lembra? O negócio é estreito, né, irmão? Eu lembro quando eu me converti, logo quando eu me converti, eu acho que foi a desintoxicação, Deus fazendo no meu sangue, tirando a maconha, a cachaça, tirando tudo, né? Eu tive 42 furúnculos. Nascia um atrás do outro. Aonde você imaginar, e aonde não quero nem que você imagine, nasceram aqueles tumores. Bezetacil, não tinha mais nem graça. Na cabeça, na mão, no queixo, na boca, dentro da boca, nos pés, nas pernas e todo o corpo. Mas aquilo logo passou.
E eu fico imaginando o que vinha de chaga na vida desse camarada. Eu senti um pouco do que era aquela luta, aquela tribulação. E eu não podia deixar de perguntar: rapaz, Deus, como é esse negócio? O cabo aceita Jesus e o negócio faz né? O negócio faz é piorar. Pensei que o negócio, né, ia melhorar. Pensei que, né, aceitando a Jesus tudo ia mudar, ia dar tudo certo, ia ser tudo bem, ia dar tudo, né, tudo dentro da linha agora, porque afinal de contas agora eu sou um servo de Deus, nada vai me tocar. Esse homem, ele é coberto de chagas, ao ponto de apenas um caco de telha ser o instrumento capaz de aliviar um pouco a coceira que ele sentia em seu corpo. Ele usava aquele caco de telha para poder coçar as suas feridas. Roupa não se podia usar. Banho não tinha tanto acesso como nós temos hoje. Cheiro, podridão, tudo destruído, não tinha dinheiro, não tinha filhos, não tinha casa, só o pó da terra, e ainda por cima, sua esposa ao lado dizendo a ele: você ainda conserva a sua integridade, mesmo estando passando por todas essas lutas e tribulações? Ainda assim você conserva a sua integridade diante de Deus, mesmo estando passando por tudo isso? Eu imagino que esta mulher estava vendo seu esposo debaixo daquele sofrimento, mas que em vez de ele estar reclamando, ele estava adorando ao Senhor. Eu vejo esta mulher olhando para ele de longe, sentado no chão, com um caco de telha se coçando, mas dizendo: Senhor, eu te adoro. Senhor, está difícil, mas o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Eu perdi tudo, Senhor, mas eu tenho a ti, que vale todas as coisas. Ela olhava ele dizendo isso, por isso que ela diz: você ainda vai conservar a sua integridade em meio a tudo isso? Amaldiçoa logo a Deus e morre. E Jó olha para ela e responde: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não iremos receber também o mal? Irmãos, essa história de Jó traz esperança até para aquele coração mais desesperançado. Porque esse coração aqui desse homem entende que enquanto houver vida, ainda há esperança. O coração dele está alicerçado em uma verdade, que lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 4, ele diz que se há um homem que ainda está vivo, para ele ainda há esperança. É melhor que um cão que esteja vivo do que um leão que esteja morto. Logo ele nos deixa esse ensinamento, que se ainda estamos vivos, há esperança para você. Eu não sei qual a chaga, eu não sei qual a luta, eu não sei qual a guerra, eu não sei qual a tribulação, mas se você está aqui, se você está em casa aí nos assistindo, há esperança sim para você. Porque nós estamos vivos. E enquanto houver vida, meus irmãos, há possibilidade de Deus fazer o milagre acontecer. Ainda há possibilidades. Não importa a condição, está vivo, creia no Senhor. Está com dificuldades, mas está vivo, creia em Deus. Eu lembro uma vez que nós chegamos em Guiné-Bissau, num povoado bem distante, lá na quebrada da quebrada da quebrada. E
E nós chegamos numa casinha de barro, coberta de palha, e tinha uma mulher ali que estava muito enferma lá, e eles pediram que nós fôssemos lá, e eu fui lá. E aí quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela. Ela não conhecia Jesus. E aí o rapaz que estava comigo, ele me ajudava na tradução, que ela só falava um dialeto chamado balanta, e aí tinha o tradutor que nos ajudava nessa tradução. E eu falava de Jesus para ela, falava a respeito da salvação. E eu lembro que ela, chorando, ela olhou para mim e disse assim: se tudo isso que você está falando é verdade, se esse Deus, Jesus, Ele está vivo, e se há possibilidade de salvação para nós, o que é que vai ser da minha mãe e do meu pai que já morreu? Porque você chegou aqui agora para falar dessa mensagem? Por que você não veio antes para poder nos dizer para a minha família que havia essa salvação? Eu disse: infelizmente a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Mas para nós que estamos vivos, para você que está viva, você que está aqui nessa cama, mesmo enferma, mesmo vendo a morte diante de você, eu quero lhe dizer: há esperança para você. A esperança está chegando aqui na sua porta. Jesus, ela é a esperança para a sua vida. E ali nós oramos pela vida dela. Orei para que ela fosse curada, para que Jesus fortalecesse o seu coração no Evangelho. E de lá nós saímos e fomos para outros povoados. Quando foi 2 anos depois, eu retornei novamente para Guiné-Bissau. E nós saímos novamente pelos povoados visitando. E nós paramos em uma casa e começamos a tomar um chá que eles servem lá. E aí aquela mulher veio, colocou o chá aqui do meu lado. E o pastor que estava comigo, ele disse: missionário, o senhor lembra dessa mulher? E eu disse: não lembro não. A gente lá, né, todo mundo igual, né? Eu digo: não lembro dela. Ele disse: há 2 anos atrás você esteve aqui, ela estava enferma, em uma casa, doente. Estávamos certos de que ela iria morrer. Mas naquele dia ela rejeitou os pactos de feitiçaria que ela tinha, e ela verdadeiramente aceitou a Jesus. Deus curou a vida dela e hoje ela é obreira aqui no trabalho que nós fazemos nesse povoado. Hoje ela adora ao Senhor, ela serve a Deus, ela prega o Evangelho nesse lugar, porque ela creu na esperança. Se há vida, há esperança. Há esperança, meus irmãos. Não podemos perder a fé. Não podemos deixar esmurecer aquilo que nos deixa de pé e glorificar a Deus. Porque Deus, Ele trabalha de uma forma que vai completamente contra a lógica humana. A sabedoria de Deus, ela é o que para nós? Loucura. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Quando Deus faz coisas, o homem olha e diz: é Deus. Porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus, Ele não compartilha a sua glória com ninguém. A glória tem que ser dele. Logo, aquilo que Ele faz tem a assinatura dele. Quem olha pode até querer dizer que não crê, mas ele sabe que é uma obra feita por Deus. Não tem para onde correr. Não tem como fugir. A nossa lógica humana serve muito para os nossos relacionamentos e para as coisas humanas. O que é lógico serve para o homem tratar com o homem das coisas concernentes àquilo que Deus criou. Mas quando se trata de Deus, meu querido, essa lógica acaba. Eu lembro, essa semana agora nós vamos ter um dia muito feliz, que vai ser de muita alegria. Provavelmente na sexta-feira,
Quem conhece o casal José, Cláudio e Lorena, casal de missionários aqui da nossa igreja que estava lá em Vaze Alegre, no Ceará. Eles vieram embora para cá porque a esposa está grávida. Sexta-feira agora está para nascer o filhinho deles, para a glória de Jesus. Mas quem conhece a história deles sabe que a lógica dizia que era impossível deles terem filho. Eles procuraram 5 médicos diferentes. Todos os médicos olhavam para o José e diziam: José, você não pode gerar filhos. Mas em um tempo de oração, logo quando José e Lorena casaram, estávamos orando lá na nossa base missionária, e Deus tinha dito para eles que eles seriam pai de filhos, que ela iria gerar um filho e que ele iria ser pai. O nome da criança iria ser João Lucas. E eu lembro que no intervalo de cada médico que eles iam para poder fazer exames, para poder ver se tinha possibilidade de gerar filhos, ele chegava e dizia: missionário, o médico lá disse que realmente é 0 possibilidades de ter filhos. E aí a gente sentava para tomar tereré, sentava para conversar lá nas viagens missionárias, e as nossas conversas eram: rapaz, quando João Lucas nascer vai ser uma benção. Ele dizia: ei, rapaz, vai ser bom demais quando o menino nascer e tal. E algumas pessoas olhavam e diziam assim: mas ele, como é que diz que ele não pode ter filho? A lógica diz que ele não pode ter filho, mas o Deus que está no céu disse que ele vai ter filho. Porque a lógica humana diz para uma direção, mas a lógica de Deus diz uma direção que glorifica o nome dele. Por isso que não importa o que estejam dizendo, ou estejam falando, ou o que a sua mente esteja ouvindo, é possível em Deus tudo acontecer. Tudo é possível àquele que crê. Basta que a gente creia nesse Deus do impossível. Esse Deus que não trabalha pela lógica humana. Esse Deus que está vivo. Aleluia. Esse Deus que não ficou trancado dentro de uma cova, mas antes removeu a pedra e está sentado à direita de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que se Ele está vivo, é a esperança. A esperança. A esperança porque nós estamos debaixo de uma promessa poderosa. A igreja está debaixo de uma promessa irrevogável, que não voltará atrás. Em nenhum tempo, em nenhuma geração, essa promessa irá se cumprir. Que promessa é essa? Jó, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele vai se manifestar. Um dia ele vai voltar, um dia ele vai aparecer, um dia ele vai surgir, e quando isso acontecer, todas as coisas cairão por terra diante dele. Aleluia. A esperança, porque a promessa ela não é vazia, porque a promessa não diz respeito apenas a esta terra, porque se dissesse apenas a essa terra, quão infelizes nós seríamos. Correndo para um lado, correndo para o outro, atrás de com as nossas mãos fazerem as coisas acontecerem. Mas se a nossa esperança está num Deus que pode fazer coisas maravilhosas acontecer, tudo é possível se você crer. Esse homem colocou em Deus esta fé. Foi um homem que teve a possibilidade de conversar com Deus. Em nenhum outro canto nas Escrituras tem tantas palavras de Deus conversando com uma pessoa, trazendo a ele palavras que iriam conduzi-lo para um lugar de descanso. Sabe, quando o nosso coração está atribulado, quando o nosso coração está angustiado, Deus tem um lugar de descanso.
Mas esse lugar de descanso não está nos homens, esse lugar de descanso não está no recurso, esse lugar de descanso não está no quanto você pode ganhar, não está no quanto você pode adquirir, está na presença desse Deus maravilhoso. Deus quer nos dar esse descanso, Deus quer nos dar esta vida abundante, mesmo quando nós não estamos enxergando ela diante de nós. Porque o que Deus faz permanece para todo sempre. Há esperança, meus irmãos. E se nós estamos aqui, é porque Deus quer reavivar essa esperança em nossos corações. Por isso eu quero orar com vocês. Queria pedir que vocês ficassem em pé, por favor. Pedir o louvor que subisse. O estado dele, ao final, se tornou muito mais abundante, muito mais próspero. Mas para Jó nada disso importava. O que importava era que ele conhecia agora o Deus que ele servia, não apenas de ouvir falar, mas ele conhecia face a face. Quando você conhece a Deus verdadeiramente, a sua face muda, a sua mente muda, o seu corpo muda, a forma como você fala, a forma como você age, fica impossível de você se esconder. Quem olhar para você verá as marcas desse Deus maravilhoso. Você crê nisso? Então vamos orar. Eu quero orar hoje, porque eu saí de casa com essa chama ardendo no meu coração, de que Deus iria reavivar a esperança em corações aqui essa noite. Corações que chegaram aqui desesperançados, corações que chegaram aqui dizendo: é impossível. Levante sua mão. Deus, o impossível está em nossos corações. O impossível faz parte da humanidade. O impossível faz parte da nossa sabedoria e do nosso conhecimento próprio. Porque em Ti, Senhor, essa palavra impossível não existe. Em Ti, Senhor, tudo é possível, porque o Senhor é aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da Sua vontade. Por isso, Deus, eu não sei o que trouxe esse coração aqui esta noite desesperançado, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai enchê-lo de fé aqui esta noite. Eu sei, Deus, que o Senhor vai alcançá-lo aonde ele estiver nesse momento e vai trazer, Senhor, um fogo ao seu coração. Não um fogo de emoção, Senhor, não um fogo de sentimento humano, mas o fogo do Teu Espírito Santo. Oh Deus, reaviva a esperança, Senhor. Ela não é a última que morre, Senhor. Ela já morreu uma vez. Jesus morreu, mas ressuscitou. A nossa esperança vive por toda a eternidade. A nossa esperança vive, a sua esperança vive. Não importa qual lógica disseram contra a sua vida. Não importa o que foi declarado, o dia que disseram que a sua vida chegará ao fim, a última palavra é de Deus. Se há vida, há esperança. Se há vida, há esperança. A esperança para um corpo que está enfermo, porque esta noite nós cremos, Senhor, que a Tua palavra, quando ela diz que pelas Tuas feridas nós fomos sarados, é porque, Deus, toda enfermidade vai cair por terra em nome de Jesus. É porque a
as maldições lançadas, as obras malignas feitas contra a sua vida, hoje cairão por terra em nome de Jesus. Oh Senhor, desfaz o laço, Senhor. Quebra, Senhor, toda a armadilha forjada contra os teus servos, Pai, e dar a eles um caminho próspero, dá a eles um caminho, Senhor, aonde eles enxerguem a tua presença. Oh Jesus, salva, Senhor, o coração que não tem esperança de salvação aqui esta noite. O coração que está em dúvida, Senhor, se é possível o homem ser salvo. Oh Deus, o Senhor disse que para o homem a salvação é impossível, mas para o Senhor tudo é possível, aleluia. O Senhor pode salvar o mais vil pecador. Perdoa os pecados, Senhor, aqui esta noite. Toda acusação do maligno contra a sua vida, toda acusação do inimigo contra a sua vida, declarando que você não é merecedor da salvação que há em Cristo Jesus, dizendo que você não merece. Jesus se fez sacrifício no seu lugar. Ele se entregou no seu lugar para que hoje você pudesse ter livre acesso. Oh Deus, livre acesso ao teu trono de graça, Senhor, ao teu trono de misericórdia, de paz, de justiça, Deus. Oh Senhor, sela os corações aqui esta noite. Oh Senhor, marca os corações com o selo do teu Espírito Santo. Aquele coração distante, aquele coração, Senhor, que tem andado frio, afastado, Senhor, de Ti, que esta noite ele seja incendiado, Senhor, pela chama do Teu Espírito Santo. O coração, Senhor, que não tem orado, que não tem, Senhor, contemplado as Tuas bondades todos os dias, que hoje, Senhor, ele seja reavivado na Tua presença. Há esperança para casamento, Senhor, aqui esta noite. Há esperança para famílias que o inimigo disse que havia destruído. Há esperança. Há esperança para esposos que saíram de casa. Há esperança para que eles voltem e se rendam aos pés de Jesus. Há esperança para esposas que traíram e fugiram. Há esperança para que elas voltem e se arrependam dos seus pecados e vivam um evangelho para a glória de Jesus. Há esperança. Há esperança, Jesus. E é nela que nós cremos, Senhor, pela fé. Nós cremos que o Senhor faz maravilhas acontecer em nosso meio, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Se você chegou aqui hoje, você fez essa oração por fé, por esperança de salvação em sua vida. Se você deseja hoje dar um passo de fé e entregar a sua vida nas mãos desse Jesus, se hoje você deseja dizer: eu quero render o meu coração a esse Deus de esperança, e você está aqui e deseja fazer isso, eu peço que você levante a sua mão, que eu quero orar especialmente pela sua vida. Tem alguém aqui hoje à noite? Deixa eu ver onde é que você está. Levante sua mão bem alto para que eu possa ver se você está aqui, se hoje você verdadeiramente fez essa oração, entregando a sua vida a esse Jesus. Se hoje você deseja dizer: pastor, eu quero render a minha vida a Jesus, você está aqui?
Deixa eu ver onde é que você está. Se tiver, dê um sinal que eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Se não temos, peço à igreja que levante a mão bem alto. Levanta a sua mão bem alto. Deus, a tua graça nos basta, Senhor. A presença do teu Espírito em nós já é suficiente para sairmos daqui, Senhor, para um resto de semana poderosa na tua presença. Queremos, Deus, fazer ainda desses dias que teremos, até que essa semana se acabe, dias para a glória do teu nome. Que possamos sair daqui cheios de esperança, cheios de fé, cheios, Senhor, de certeza que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que a tua bênção, que a tua paz, que a tua alegria acompanhe esta igreja para a glória do nome de Jesus. Dê uma salva de palma, abrace seu irmão, dê a paz do Senhor para 10 irmãos e vá em paz em nome de Jesus.